Égua. 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 Olá, gente! Tá começando mais um Égua do Papo e hoje a gente tá aqui novamente com novas convidadas, com outro papo super legal, um papo daqueles bem polêmicos mesmo. Hoje a gente vai falar sobre rivalidade feminina. Sabes o que é? Já te viu em uma situação como essa? Não? Então fica aqui que hoje a gente vai falar tudo sobre isso. E antes da gente começar, não esquece de deixar o teu like, te inscrever aqui no canal do Roma News e acompanhar tudo que rola por aqui. Tem podcast de tudo, esporte, entretenimento, rola de tudo por aqui. Então te inscreve, ativa o sininho da notificação para ficar ligado em todos os nossos programas, tudo que rola por aqui, tá bom? E hoje, pra gente começar esse papo super importante, que quanto mais a gente fala, mais tem o que falar. A gente tá aqui com uma mesa cheia de mulheres importantes, bonitas. Vou começar aqui falando da Jane Laura, que é psicóloga e ela também é mentora de autoestima profissional. Tudo bem, Jane? Prazer, obrigada por estar aqui hoje com a gente para esse papo super importante. Acho que vai agregar muito nesse nosso debate, que é uma coisa que a gente precisa sempre reforçar, né? Muito obrigada também. E a gente está aqui com a Paula Martins, que já é aqui uma conhecida do Égua do Papo, já esteve aqui em outros papos, né, Paula? Sempre que posso, compareço. A Paula já chegou falando, será que eu posso vir aqui sempre? Ficar de consultora aqui atrás, quem sabe, né? Ela já quer vir sempre e a gente... Eu amo o podcast de vocês. Eu acho que ele traz temas sempre muito atuais e necessários. E assim, tem tudo a ver comigo. Tanto que quando eu vim da última vez, foi uma resenha. Também tinha uma outra psicóloga. Era sobre, enfim, ciclos e trabalhava muito com esses errados. E eu tenho certeza que tem muito a somar. E é muito interessante e inteligente. Parabéns. Ah, que bom. A gente fica muito feliz em receber vocês. E como ela falou, hoje a gente sempre traz esses temas e... buscando sempre essa atualidade, né? A gente tem visto aí no BBB, para quem acompanha, né? A gente tem visto muita galera falando na internet sobre a Kay Alves, que inclusive saiu agora recentemente da casa, que tinha os comportamentos ali de estar sempre xingando as meninas, né? Parece que se comparando, querendo diminuir umas e as outras, e todo mundo falando. Ai, como ela fica... A própria Bruna, que é uma BBB, falou, nossa, como ela gosta de alimentar essa rivalidade feminina e tal. E eu pergunto para vocês, vocês já se viram em alguma situação de rivalidade feminina? Já identificaram um comportamento em vocês ou em alguém que alimentasse isso? Eu já vivi assim, eu tenho amizades com homens. E o comentário sempre assim, ai, por que tem amizade com homens? Eu gosto de amigos homens, pode ser coincidência, mas eu tenho amigas mulheres, a minha melhor amiga é uma mulher. Aí eu ouço sempre comentário assim, mas é melhor ter amigos homens, eles são mais confiáveis, as mulheres são muito falsas. Então, eu já me vi no meio desse comentário. Isso é uma questão de rivalidade, né? Isso é um meio de controlar a gente. Já cria ali uma instabilidade na confiança dessa rede de apoio que a gente deveria ter, né? E é muito difícil, porque nós mulheres nos conhecemos, né? A gente conhece nosso mundo, nosso lugar, não tem como o outro falar. Todo mundo entende como a mulher funciona, né? Nós, mulheres. Cada uma entende como a outra funciona, porque todo mundo... Eu não sei, né? Mas a mulher sabe o jeito que a outra mulher olha, da forma que a outra mulher vai se sentir com alguma situação. Lógico, cada caso é um caso, né? Mas acho que, no geral, a gente tem uma identificação muito forte, mas a gente, por esse crescimento de ter essa quebra, assim, né, de confiança umas nas outras, a gente é impossibilitado, acho que, de viver essa confiança plena, né, em todas. Então, acho que isso é uma coisa bem cultural, a gente foi ensinada assim. É cultural, sim. E sabe que na escola, por exemplo, tu tira uma nota baixa, o comentário, geralmente, assim, a tua amiguinha tirou uma nota maior que tu. Não, minha filha, mas você é melhor que ela. Você é melhor que ela, né? Foi só a nota dela que foi boa, mas você é mais bonita que ela. E isso provoca competição, isso instiga, isso é provocativo. São em parâmetros diferentes, mas provoca. Eu acho que, a mulher, ela já é cultural, é tão cultural que a gente já nasce com essa criação de que a gente tem que ser sempre melhor em tudo, melhor dona de casa, melhor esposa, melhor aluna, mais bonita, e às vezes até na criação, hoje, depois de muita terapia, eu também de muita conversa, eu entendo que até os pais, as mães, elas não entendem que para você ser boa, você não precisa ser melhor que ninguém, né? Isso eu aprendi com o tempo, depois que eu comecei a filtrar quais energias eu queria na minha vida. Então, principalmente depois que eu entrei na internet, né? Eu comecei com um perfil de vídeos, que era dicas, então, infelizmente, para eu dar as dicas com humor, eu tinha que diminuir quem fazia contra as dicas. Até que uma seguidora, depois de um tempo, veio e disse que, apesar de ela estar ali, aquilo acabou levando para ela de uma
uma forma não de humor, mas, enfim, de se sentir, como a gente estava conversando antes. Ela tinha um problema de autoestima baixa e aquilo tinha deixado ela, assim, bolada, né? E ela me falou de uma forma tão educada que aquilo me tocou. E eu falei, não, eu preciso mudar o meu perfil. Eu preciso mudar, porque não eu é quero... isso que tu quer passar, não né? é esse que eu quero passar, porque eu não gostaria que fosse comigo. E depois daí eu comecei a abordar. Perdi o nicho, mas também modifiquei meu nicho, né? Todo. Não perdeu o público, não né? perdi o público, porque o meu trabalho ele passa por uma transformação. Todo que hoje em dia as pessoas falam, tia Paula passou por uma evolução em todos os sentidos. Eu entrei por ali, mas não significa que ali, depois que eu vi que eu estava prejudicando outras mulheres, mesmo aquilo da boca para fora, né? Que elas acabavam se viam e tomando para si aquelas dicas quando eu falava que não era para fazer. Eu era, porque era aquilo, porque era feio, porque era isso. E não era a rivalidade que eu queria. Eu queria que ela andasse do jeito que ela quisesse. Então, acho assim, que foi só um problema na forma que tu te expressou, exatamente. Né? Só que aí eu percebi que eu não precisava, eu podia levar o humor de uma forma bacana, mas sem diminuir as pessoas que não pensavam da mesma forma que eu. E eu acho que isso vem condicionado de família. A gente foi criada, a gente foi educada, assim, é cultural. E eu pensei, ela estava falando, eu pensei nas questões de relacionamento, por exemplo. Alguns homens, nem todos, mas sempre um homem. Mas alguns homens... Essa frase é muito boa. Alguns homens, quando terminam um relacionamento, que aí a gente recebe um homem que recém separou e ele vem comentar das ex. A gente tem raiva de ex. Por que a gente precisa ter raiva de ex? Se a gente não teve nada relacionado se a gente não tem participação nenhuma nesse término, a gente não tem por que ter... se ela também não é aquelas que ficam perturbando, eu não vejo... vejo... Isso eu ia falar. E quando a gente não tem raiva da ex, a ex tem raiva da gente. Apesar da gente não fazer parte desse ciclo. Ensinaram a gente. Quando eu falo em live... A gente fica comparando, né? Eu falo em live, ela não faz o que eu fazia, eu tenho isso, ela não tem, eu sou assim, ela não é. E eu digo pra todo mundo, pra todas as mulheres, assim, a gente deveria ser o contrário. A gente deveria ser amiga da ex. Sair pra tomar um chá, um café, porque quem conhece o bebezão, o fofo, o alecrim, quem conhece é ela. É aquilo, né? A gente não contrata ninguém sem olhar a gente, o currículo, exatamente, né? E a gente só sabe um lado da história. Então é muito fácil você julgar quando você só sabe um lado da história. Ele vai falar que ela é doida, que ela é louca. Claro. E a gente acredita, muita mulher acredita. Mas porque é mais fácil você alimentar a raiva que você já está condicionada àquela rivalidade do que você pensar e ir pela mulher. Ele é o fofo, ele é o amoroso, ele é tão romântico. A empatia vale muito quando não tem a ver com a gente, né? Quando tem a ver com a gente. Principalmente quando tem a ver com relacionamentos, a gente já coloca de lado e já... Mas a gente precisa desconstruir isso. Porque a gente precisa se unir. A gente não consegue nada com essa competição. Pelo contrário, a gente só se adoece, a gente só se... Quanto mais desunida a gente é, mais sozinha a gente tá. Eu acho que daí nasce muito aquela coisa da pressão estética que a gente sofre, né? Eu acho que tem que estar sempre magra e tu tem que estar sempre bonita e a pele tem que estar em dia, tu tem que estar maquiada, tem que estar isso, tem que estar aquilo. Eu acho que isso vem muito dessa rivalidade também, né? Porque isso é uma coisa, como a gente falou antes de começar a gravação, a gente sempre bate um papinho antes, gente. E aí a gente tava falando justamente sobre... A gente até fez uma analogia com aquela frase, né? O que veio antes, o ovo ou a galinha? Veio o que primeiro? A rivalidade ou a autoestima? Porque com a autoestima baixa, a gente vai incentivar essa rivalidade, como no caso que elas mencionaram aqui, de pessoas que se sentem diminuídas e querem, né? Acho que precisam diminuir o outro para se sentir melhor, mais confortável, né? E o que veio primeiro para ti? A rivalidade ou essa baixa autoestima? Primeiro, eu acredito que veio a rivalidade porque a gente é cultural. É cultural. Então, a gente já nasce assim, né? Já veio com essa educação, né? Do patriarcado. A sociedade foi criada para os homens, para o sexo masculino. Então, hoje a gente tem um discurso, hoje a gente tem uma leitura, hoje a gente pode pensar por outro lado. A gente fala disso, a gente percebe. A gente sabe o que é isso, né? Hoje a gente tem esse conhecimento, né? A gente tem a propriedade de falar e abertamente sobre isso. Porque antigamente isso não tinha esse nome de rivalidade feminina, era só... Era normal. Era só, ela é realmente melhor. Era natural. Mulher, pronto, a gente naturalizou isso. Exato. Hoje mulher não gosta de mulher. Exatamente. Não, muita mulher conversando vai dar fofoca, elas vai são invejosas. Dar problema, né? Então, quanto mais próximo tu tá de mulher... muito a ver com isso aí que tu falaste das amizades com homens, né? Não, porque ser amiga de homem é melhor, porque homem é isso, homem é aquilo.
homem não fofoca. Isso é mentira, tá, gente? É mó Eu já ia fake news falar, do é bem mundo. que não é bem assim, Meu namorado né? está assistindo, ele é fofoqueiro, sim. Ele O meu sai, também é ele bastante. sai, ontem ele saiu, aí ele, olha, nem te conto, descobriu uma fofoca Às aqui. vezes até eu que tenho que Eles cortar são- para. Eu falo, o que isso vai edificar na tua vida? Bora parar, Ah, bora não, fazer. Eu não enchi, eu tu tenho vai, esse tu vai mal, junto, é. né? Aí eu falei, Ai. ei, me conta aí. É. Ei, por que seu amigo não tá mais com aquela menina? O que aconteceu? Mas é um mito que fizeram a gente acreditar. Exato. Que eles É. são mais confiáveis que a gente. Exato. Aí o que a gente cresce ouvindo isso das nossas mães, das famílias, Exatamente. das nossas rodinhas, das tias, das primas. E o que tu achas, assim, o que vocês acham que a gente precisaria fazer? Acho que isso é uma coisa muito pessoal, porque é uma construção de muito tempo, né? O patriarcado é uma coisa, assim, extremamente arcaica, né? A gente nasceu com isso, sabe Deus de quando, eu não vou saber dizer, mas eu acho que nossas tataravós já nasceram nesse ritmo, nessa criação. E, assim, o que vocês acham que, tipo, a gente precisaria fazer para uma mudança em nós? Porque eu acho que se eu mudar o meu comportamento, né? A Jane mudar o comportamento dela, a Paula mudar o comportamento dela com outras mulheres, eu acho que é uma cadeia, né? Eu acho que as coisas começam a fluir de uma maneira melhor, a gente começa a ter uma perspectiva diferente. E, assim, o que vocês acham que a gente precisaria mudar para, tipo, esse tipo de comportamento, esse tipo de acho que é comportamento, esse tipo de hábito, a gente comece a apagar um pouco isso do nosso dia a dia, né? Da nossa Desconstruir, relação. né? Eu sempre acredito no conhecimento. O conhecimento é poder. Então, a gente precisa estar aberto a isso, sabe? Para conhecer. Eu estou ouvindo sobre patriarcado. O que é isso? Eu estou ouvindo sobre feminismo. Eu estou ouvindo sobre... falaram sobre rivalidade. Deixa eu entender melhor sobre isso. Né? Será que é se questionar mais, sabe? Por que eu acredito nisso? Por que eu tô repetindo esses comportamentos? Então, conhecimento é poder. E a gente pode começar por aí. Estudar mais, sabe? Eu acredito muito, eu sou muito de vibe, de energia, de lei da atração. Então, eu comecei há um tempo lá atrás, percebendo que tudo que eu emano, uma hora ou outra eu recebo do Vai universo. voltar. Né? Então, do mesmo jeito, hoje em dia, que eu não quero estar com certos sentimentos, passando por certas situações, eu não quero que sintam por mim. Porque eu acredito muito no poder do pensamento, principalmente no pensamento negativo. Então, assim como eu não quero fazer isso para ninguém, eu não quero que as pessoas façam por mim. Então, eu comecei assim, eu vou tentar evitar ter esse tipo de sentimento, ter esse tipo de ideologia, para que eu não passe por isso e não seja alvo também, né? Vou me afastar e eu vivo, desde então, uma busca por autoconhecimento constante. Eu acho que o autoconhecimento também é uma ferramenta e muito importante. eu não queria, eu tiro por mim, eu não queria mais sentir isso, eu não queria mais sentir inveja, eu não queria mais diminuir a minha amiga, eu não queria ser aquela amiga que a amiga levanta e a gente... mas tal coisa, mas o que tu acha? Então, sempre a gente tem aquele grupinho de... Eu tenho 2 melhores amigos, meu ciclo de amizades é muito pequeno, apesar de eu entrar com todo mundo, de eu entrar e sair de qualquer lugar. Porque a gente tem sempre Mas aqueles amigo mesmo. Mas até com eles, hoje em dia, eu já busco... não levar certas coisas que não dizem respeito, que não condizem. Então eu comecei a me afastar, até como eu falei, para não me ver envolvida com certas situações. Porque eu via muito, eu não gosto que façam isso comigo, mas eu faço isso com as pessoas. Então eu comecei a desconstruir certas situações por aí. Eu acho que isso foi uma maneira que tu encontrou, né, de te tirar de ti, do teu comportamento, do teu dia a dia, esse tipo de prática, né, de ser tóxico até, vamos dizer assim, né? São comportamentos tóxicos, isso aí que tu falou da amiga, né? Uhum. Eu acho que... Outro dia eu tava pensando sobre isso, sabe? Eu não sei até que ponto isso é saudável. Por exemplo, a gente comentar com as amigas sobre relacionamento. Eu tenho um problema X no meu relacionamento. Se eu ficar falando, não é nem que vá queimar o cara ou alguma coisa assim, sabe? Mas, sei lá, pra que eu preciso falar? Até diminuir o teu parceiro. Às vezes uma amiga faz um comentário, uma vez eu ouvi uma amiga falar uma coisa pra uma outra amiga minha, e eu fiquei analisando, falei assim, putz, eu acho que esse comentário dela não foi muito feliz. Amiga, sabe? Uhum. Eu acho que ela foi, assim, um pouco maldosa, porque, tipo assim, é muito fácil ser amiga de uma pessoa quando ela tá no momento ruim. Agora, quando ela tá no momento de glória, de vitória... É aí que é difícil, aí você vê que gosta de você de verdade, porque as pessoas não suportam. Pois é, te ver bem, te ver numa posição, num emprego legal, feliz, no relacionamento legal. Isso, num relacionamento feliz, feliz com a tua família, com o teu corpo. Exato. Isso tudo incomoda muito, né? Muito. Principalmente quem tem problema de autoestima. Eu acho que... é até meio clichê isso, né? Mas a pessoa feliz, eu acho que ela é que mais... que tem mais mal olhado, né? Claro, com certeza. Porque Ela incomoda. Pois é, ela incomoda. Incomoda quem não consegue ser assim. Exatamente.
Né? Quem tem baixa autoestima, porque ela deseja ser assim, mas ela não consegue. E aí aquilo incomoda. E isso é uma coisa que eu percebi em mim. Eu sempre tive assim, umas comparações, sabe? Isso eu percebo desde criança. Hoje eu tenho o quê? 22, né? E assim, eu sinto que eu ainda tô num processo de autoconhecimento. Mas eu percebo nas minhas relações de amizade, de profissional também, eu percebo que em alguns momentos eu acabo me comparando, sabe? Isso é natural. Mas às vezes eu fico assim, eu tenho que aprender a diferenciar o que é que eu tenho de inspiração, né? Porque, poxa, aquela menina ali, ela faz um trabalho X que eu queria muito ser igual a ela. Não igual a ela, né? Mas eu queria Fazer tão bom quanto ela. isso, ser tão boa quanto ela, né? Mas assim, eu preciso medir o que é inspiração, admiração, apreço E o o que é que inveja. é inveja. Né? Eu tenho muito medo desse sentimento. Porque Eu acho também. que, assim, maltrata a gente, né? Muito, Maltrata muito. Mas Só traz mas, coisas sabe, negativas. um limite muito grande, um divisor de águas entre isso é, assim, a inspiração, tu quer saber, tu se inspira naquela pessoa que tu admira e tu vai pensar assim, o que será que ela fez para conseguir isso? Eu vou tentar fazer esse mesmo percurso que ela Pra ver fez. se eu consigo Pra tão ver bem, se eu consigo. bem sucedida. Eu Mas- penso dessa forma. Mas tu não quer que ela perca o que ela tem pra Não. você ter mais do que Não, ela. tá tudo bem ela ter, você só quer tentar fazer Isso. igual, Uhum. fazer parecido. Mas o invejoso não quer. Exato. Não quer. Ela gosta do teu cabelo. Ela quer o teu cabelo, mas ela quer o cabelo igual o teu, mas ela não quer que tu tenha. Ela quer que o teu caia. Que você Entendeu? fique com o cabelo feio e ela com E bonito. ela fica com bonito. A inveja é isso. Eu tenho um propósito, desde bem nova também, que a minha mãe é católica. Hoje em dia eu me considero cristã no geral, porque eu acredito e respeito todas as religiões, principalmente depois que meu filho nasceu. E a minha mãe é católica, sempre foi católica. Então ela sempre me ensinou a rezar da seguinte forma: quando você estiver sentindo um sentimento ruim dentro de você, você pede para Deus tirar aquilo do seu coração. Se você quer alguma coisa, você está almejando, pede para Deus te dar saúde, te dar discernimento, trabalho, para você chegar lá. Ela diz, não pede para Deus te dar as coisas na tua mão. Se você está sentindo uma coisa assim, pede para Deus tirar do teu coração. Então, toda vez que eu sentia que eu estava competindo, que eu estava com um sentimento ruim, ou que aquilo estava me incomodando em qualquer pessoa que fosse, eu coloco nas minhas orações, Deus, não deixa eu sentir isso, que eu não gosto de sentir isso. Eu quero ser aquilo que eu sei que eu devo ser. E aí, depois de um tempo, principalmente na internet, né, depois que eu tomei para mim o propósito da seguinte forma: eu não quero ser melhor do que ninguém, eu quero tudo, eu quero um pouco de cada, mas não preciso ser melhor do que alguém. Eu posso ter um pouco de... o meu melhor, né? Exatamente. Eu posso ser tão boa quanto cada pessoa está fazendo, né? Mas eu não preciso ser melhor do que elas. Então, eu quero ter um pouquinho de Quer ter cada. um espaço, né? Eu quero Exato. também ter essa Quero oportunidade. também ser boa, mas do isso. meu jeito. É igual E eu ser sou muito bonita, segura. né? Cada uma é bonita, mas cada uma tem o seu jeito, cada uma tem as suas particularidades. Não quer dizer que porque uma tem cabelo liso, a outra não tem um cabelo liso, tem Eu um cabelo sempre louro, a outra tive tem um cabelo escuro. Isso que você falou agora de aparência é muito interessante. Eu sempre tive amigas mais bonitas do que eu. Eu sempre fui, quando eu era mais nova, eu sempre fui de uma, duas amigas, de andar grudada. A maioria das vezes, as minhas amigas eram mais bonitas do que eu. E isso nunca foi um problema pra mim. Né? Eu nunca tive inveja, sempre tiveram namorados. Até porque o meu padrão de homem era meio agora que eu dei uma forra. Mas isso era uma particularidade minha. Não é porque eu achava que eu merecia aquilo. Porque pra mim, no homem, o que atrai é outra coisa. E hoje eu consegui achar uma pessoa que somou essas qualidades, mas não era o que eu procuro, entendeu? Mesmo assim, eu nunca me senti inferior, né? E nem sentiu a necessidade de, sei Mas lá... isso é ter autoestima. De rebaixar. E isso é raríssimo. Só na gravidez que eu fiquei um pouco balançada, mas acho que todo mundo passa por Sim, essas... São os hormônios, mas isso eu tenho desde sempre, e eu acho que essa segurança me atrai muitas coisas boas do eu universo, acho que porque é o isso- que eu emano. Não sei, vou arriscar aqui, né? Mas eu acho que isso é muito ela se conhecer e ela ter convicção de quem ela é, né? De que eu sou capaz. Porque, tipo assim... Não, eu, por exemplo, ela se reconhecia a mais feinha do grupo, como se as amigas dela fossem as mais bonitas, mas isso não abalava ela no sentido de que, elas são melhores que eu. Eu sei que eu sou boa, eu tenho minhas qualidades, eu tenho isso, e eu acho que isso é importante da gente trabalhar, né? Porque, assim, eu acho que hoje a gente tem uma nova geração sendo criada, né? De mulheres, né? De crianças, lógico. Mas eu digo de mulheres, porque a gente... Na minha época, na minha casa, minha mãe já não conversava comigo sobre isso. Eu sou novinha, novinha, até parece. Mas 22 é novinha, é né, uma amor? baby. Mas é porque eu sou 2001, né? Então foi tipo um tempo desse. E aí eu já ia falar, Jesus. Eu já sou... 2001, amores. 2001
Outra já tinha internet, né? E acho que a rede social, ela pode ser boa, porque a gente traz esses temas, como a gente está aqui hoje, falando sobre o que é a rivalidade feminina, como a gente se identifica nessas relações, como a gente pode desconstruir isso, né? Mas isso alimenta muito, né? Porque com isso nasce a comparação, né? A gente quer ser a mais bonita do Instagram, a gente quer ter a foto mais bonita, a gente puxa aqui no Photoshop, faz não sei o quê, e bota filtro, e muda, bota cílio, bota não sei o quê, tudo no celular, né? A gente vive uma pressão estética muito grande, né? Eu acho. E nem só estética, eu acho que de lifestyle também, porque tu tem que bater as fotos nos lugares mais bonitos, tem que estar Ai, viajando. Eu já abdiquei disso já faz um tempinho. Ai, eu acho que eu sou muito eu sou solta disso. desapegada. Eu também. Sou desapegada. Olha, Até agora- com filtro, Não. sabe? Eu me recuso a tanto Ah, não, filtro. eu ainda sou um pouquinho. Não, Porque eu já gosto. peguei. Porque não é verdade. Aquilo não é verdade. O que acontece no Instagram é um recorte mínimo da Da vida tua. das pessoas. Eu vejo, eu sou psicóloga há 18 anos, vou fazer agora. As pessoas estão lá, elas falam disso. Eu sei o que elas fazem no Instagram, né? expõe toda a Elas tua vida, falam às vezes. disso, elas falam disso. E eu vejo as pessoas, eu circulo, né? Eu vejo pessoas que estão fingindo coisas ali. Então, não é verdade. E os dados, existe pesquisa já que não recomenda esse uso excessivo de mídias sociais, porque ela prejudica, ela adoece as pessoas, sim. Porque Sem dúvida. tem muita gente acreditando em tudo. E a gente não pode acreditar em tudo, porque é um recorte. E tem muita mentira ali. Os filtros são mentirosos. É mentira aquilo. Tu não é daqui, tu não tem aquele nariz. É. Aí tu Tem tira filtro? o filtro e tu fica como? Não, o filtro Depressiva. normal. O filtro... Não, quando a gente tem filtro que eu coloco, e aí quando sai do rosto, parece que meu nariz é maior do que ele é, na verdade. Eu fico assim, você fica escrava Meu Deus, daquilo, gente. né? É. E vicia. Eu passei e um aí tempo também. começa eu acho que isso aí já é até um outro assunto, mas eu acho que a gente já até alimenta uma distorção de imagem. Claro. Distorção, sim. Com certeza absoluta, porque tu já olha e fala assim, meu Deus, eu tô gorda, eu preciso fazer uma rina, eu preciso fazer um botox, eu preciso fazer aquele negócio agora que fazem pra levantar os olhos, né, o rosto assim. Então tu começa a criar uns problemas que não existem. E é por isso que hoje o número de procedimento estético cresceu É tão alto, é. tanto. E quanto mais você faz, algumas pessoas, tá? Quanto mais faz, mais quer fazer. Tá sempre buscando algo para melhorar. Quando, na verdade, não é aí que tá o problema. O problema tá dentro. É, Tá dentro, não é aqui fora. Né? Porque ela pode fazer o que ela quiser. exato. Né? Todos os botox da vida. E ela vai estar insatisfeita porque a questão dela é de autoestima. Exato. dentro. E nessa rede, a gente, no último Égua do Papo que teve, a gente falou sobre quem cuida da mulher, né? E a gente tava falando sobre mulheres depois do parto, que a gente vê... Não me chamaram, gente. Ah. Bora fazer a A parte gente vai 2. fazer um outro sobre esse tema. Mérito. Mas a gente vê, por exemplo, tem uma... Eu não sei se... Melhor não falar o nome, né? Tem uma certa blogueira... Ela não é daqui, né, gente? Só pra evitar a polêmica. Não é daqui, não. Ela é bem famosa, ela faz TikTok... Ela faz muitos TikToks com a música do marido dela. Era dela que eu ia falar. É. E ela apareceu no pós-parto maravilhosa. Eu acho que ela é a que mais alimenta. Mas alimenta isso, porque se tu for prestar atenção, é desumano. Uma mulher não vai ter um bebê hoje e amanhã ela vai estar com aquela barriga de lipoled. Isso É, não existe. É isso que eu falo, tipo assim, eu já ia entrar nesse, quando você fala de comparação, o que é desumano até que fazem com as mulheres, até no pós-parto, que é uma época depois que você tem maternidade. Eu nunca voltei pro meu corpo Eu passei, claro, tem vezes que eu quero, eu faço E a um esforço. mulher é assim, né? A gente passa por tudo. É Exato. uma mudança hormonal, física, Isso. tudo. É Gera Mas uma eu vou te vida. falar, uma coisa, eu tô nem aí pra barriga dela. Eu tô nem aí, entendeu? Eu sei que é procedimento. Não, isso não, é lindo. Eu queria, se eu pudesse, teria, Se eu mas tivesse eu não o dinheiro- posso. É. Exatamente, só que Mas eu aquilo digo não é assim, a minha realidade. Nem Eu todo sei, mundo tem eu essa sei discernir. cabeça, essa autoestima. eu sei e discernir isso. esse discernimento pra tu entender que não é assim. Então, tipo, isso acaba desenvolvendo esse tipo de comparação, essa rivalidade, porque tem gente que não gosta dela, entendeu? Por causa, Por causa assim, disso. na verdade, o certo, no caso também tem outra questão aí, porque ela é uma influenciadora de milhões, entendeu? E bote Já milhões. se ainda não é um dos maiores engajamentos do Brasil, se não é, porque era um tempo atrás. Então, é totalmente diferente de uma pessoa anônima fazer o procedimento e ser comparada. Ela tá ali de uma forma ou outra, mas ela não tem o direito de fazer? Tem. Ela é uma Mas- representação feminina, Mas né? ela poderia, o que eu acho só, deixar explícito e claro, entendeu? Ela poderia usar a imagem dela como De mulher, outra como maneira. mãe, como influenciadora de milhões de mulheres, de outra maneira, ajudando outras mulheres.
Então, eu falo muito disso. A gente precisa escolher melhor quem te segue. Exatamente. Quem são nossas inspirações, gente? A Ana, que deve estar assistindo a gente, falou exatamente isso. Será que essas mulheres me representam? É isso. Sabe? Eu sou obrigada a seguir ela? Eu sou fiz obrigada um a consumir o detox. conteúdo. Eu fiz um exato. detox, não me representa. Essa mulherada que acorda maquiada, que acorda muito magra, que Igual acorda novela desinchada. mexicana, que elas andam Não, o dia inteiro não. de salto em casa. Que É almoça isso. todo dia em restaurante, isso não me E tá representa. tudo bem, porque é o livre-arbítrio de você Sim, seguir ou não. cada um vive a vida que Exatamente. pode, Você a não vida que- joga hate também, porque é um ser humano, você não vai. Aquilo não vai te consumir, mas também é uma coisa toda. Como eu falo, E também eu tô não vai nem aí deixar pra barriga ela dela. menos chapada, menos rica, não vai fazer diferença Aí eu nenhuma vou continuar a também. minha vida aqui, entendeu? Lutando com a Mas minha a gente tem o poder de escolher quem a É. gente quer, né? Exato, Quem a gente lógico. quer seguir. Porque Justamente escolher- pra isso que existe essa opção de seguir e dar o unfollow. Porque tu não Agora, é tem obrigado. gente que não consegue, que segue, consome, se magoa, fica alimentando aquele sentimento ruim, a rivalidade, não só com ela, mas enfim, isso entre até É. rede de amigos, parentes, próximo E acontece. eu acho que é isso, é a questão de se conhecer, saber onde é o seu limite. Eu acho Exato, que autoconhecimento. respeitar é seu tudo. corpo, por exemplo. A Paula entende que ela teve as 2 gravidezes, né? Uhum. Ela teve a gravidez dela, ela passou pelo processo natural do corpo Sim. da mulher e que ela teve as mudanças dela e ela entende isso de uma maneira saudável. Exato. Ela talvez gostaria de ser diferente? Sim. Ela pode ter essa vontade, mas ela respeita isso como uma coisa natural, É, né? porque Então, isso, tipo assim, eu já tive depressão pós-parto do luto do meu filho, da minha gravidez. Eu ainda luto contra a depressão, porque a depressão não é uma coisa que você cura. é, Você vive a vida toda com isso, né? O momento que você tá altos e baixos, você o momento consegue tá, tratar, né? é aquilo, uma coisa que vai te acompanhar pro resto da vida. Então, eu disse, eu já tenho a minha vida, Deus me deu uma oportunidade. Tudo que eu peço, Deus me dá, como eu falei pra vocês, de uma forma, não de bandeja, mas da forma que eu possa viver o que eu quero viver. Então, por que eu vou pôr mais um problema na minha cabeça? E a Né? gente Pelo precisa fazer as pazes com essas nossas imperfeições. Porque a gente Exato. tem imperfeição. Ninguém é perfeito. Exato, A gente precisa desconstruir isso Exato. da perfeição. Não existe isso. exato. Não existe. Ninguém é. Então, eu falei recentemente no meu Instagram sobre... Eu tenho uma cicatriz de uma cirurgia que é horrível. Então, eu passei um tempo de luto com essa cirurgia, 5 meses, até alguém me ajudar, né? E aí, como foi que eu ressignifiquei essa cirurgia? Essa cirurgia me salvou. Tem um significado. Hoje ela tem um significado pra mim. Ela Ela era se horrível, é horrível, porque ressignificou, né? é uma, eu digo que é uma facada, né? Porque foi cortada, eu não foi daquelas dos pontinhos, foi de vesícula. Mas eu nunca deixei de usar biquíni, eu nunca deixei de usar cropped, eu nunca deixei de usar nada. Eu até esqueço que ela existe. Mas eu fiz as pazes com essa imperfeição, entende? Ela tá ali, e eu sei que ela me salvou. Pronto, ela me salvou. Obrigada. Isso é muito bom, a gente um momento tentar da tua tirar. A gente tem que tirar uma coisa de boa de cada coisa ruim que acontece, Claro. senão a gente vai se Porque adoecer. A gente precisa tem uma saber- lição. Eu acho que é exatamente isso que você falou, saber ressignificar, né? Porque ela via com... Não é maldade a palavra, mas ela via de maneira ruim uma coisa que foi um momento da vida dela que foi talvez até um divisor de águas pra ela. Já passei por uma situação Já também pensou? parecida. Né? Então, foi o momento em que ela reviveu e ela maldizendo aquela cicatriz, odiando, e, pô, é uma marca da vida dela de uma vitória, de um momento bom, né? De superação, sim, e você superação. sempre sai melhor. Eu acho que é É. isso, quando você se sente Eu capaz. esqueço dela. Ah, sim, que é bom. Pois Aquilo é. Já é natural. É a minha marca, é uma marca minha, do meu corpo, é uma história minha. Como é que eu vou negar uma história minha, né? Então, e a gente precisa fazer isso, é com a gordura, é com o cabelo, é com o braço gordo, é com tudo, com a altura, né? É como eu falei, eu sou muito segura em relação a isso. Se eu tô me sentindo bem, eu não vou me comparar pra me sentir pior. Agora, se aquilo realmente eu tô vendo e não tô gostando, eu vou me buscar de melhorar, mas porque eu quero. Eu Não é acho porque que é muito fulano, esse o ponto. e fulano, e aí existe isso, aí você não tá bem, isso só vai te dar sentimentos negativos contra as outras pessoas, você acaba, como eu falei, comparando, rivalizando, né, porque você não tá gostando de você, como é que você vai gostar da outra pessoa? Exatamente. Eu penso que é exatamente assim, porque eu sempre penso, né? Será que eu sou a mulher que eu quero me tornar, que eu quero ser? Será que eu tô trabalhando pra isso? E eu penso muito, como eu falei, né? Dessa questão da inveja e de admirar outras mulheres. E acho que a gente, pra desconstruir tudo isso da rivalidade, precisa passar muito por esse filtro de quem eu sigo, que tipo de material eu consumo, até dos filmes que a gente assiste, novela, Séries, série, música. É libertador. música. E eu acho que tudo isso pode estar alimentando esse sentimento ruim na gente e essa desunião, né? Aí a gente precisa parar de julgar a coleguinha. Ah, Parar de muito. julgar.
Ser mais Ah, acolhedora. As mais pessoas não empática. sabem nem, julgam automático. A julgar a coleguinha, julgar a mãezinha, julgar toda amiguinha de trabalho, a exinha, a atualzinha, todas. Não, a gente Bora tomar precisa... chá, bora tomar café com É, a Inês, eu tá acho bem. que Eu acho que a gente tem que se unir, né? Umas com as outras, porque cada uma tem uma coisa pra passar pra outra. Como ela falou da ex, né? A gente falou agora, tem que conhecer, né? Pra ver o que aconteceu. Porque tu ouvir um lado da história é muito fácil. Não sabe, não, e principalmente quando tem filhos, é muito complicado. é. É muito complicado. E eu Então, falando como se eu tivesse. né? Mas é verdade. Fala mesmo. Não, aí você passa para outro patamar de relação. Mas é então, verdade. quanto melhor a relação entre todo mundo, eu acho que vai ser mais saudável para os filhos. Então, isso é muito importante. E pra nós, mulheres. E Claro. é isso, gente. Esse foi o nosso papo sobre rivalidade feminina. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui 3 horas de podcast falando, porque É muita podcast coisa. é muito legal. E é muito bom a gente poder falar sobre isso. Como eu falei, acho que a internet está aqui para que a gente possa distribuir esse tipo de conteúdo, esse tipo de ensinamento. Como a Jenny falou, o conhecimento, o saber é a melhor coisa que a gente pode ter. E é a melhor ferramenta que a gente tem para poder superar tudo isso. Não só a rivalidade feminina, mas o machismo, tudo. Todas essas adversidades que a gente, como mulher, tem que enfrentar. Então, vamos preconceito. conhecer, gente. A gente tem uma internet aí com livro de graça, com YouTube, com muito filme, com Instagram, com várias pessoas que estão produzindo conteúdo sobre isso, que são educativos. Então, vamos querer aprender, vamos ler, que tem muita gente boa querendo passar coisas que são ricas pra gente, para que a gente possa se sentir melhor com a gente. E vamos procurar nos conhecer, porque a gente Com certeza. vive com a gente, o nosso corpo e a gente eu penso que são duas instituições, coisas separadas que vivem juntas, e a gente tem que compartilhar a alma com a carne, e a gente tem, às vezes, essas dúvidas da vida que acabam provocando essas incertezas, essas inseguranças na gente. Mas nós, mulheres, cada uma somos lindas, capazes, fortes, cada uma da sua maneira, e a gente não precisa ficar se diminuindo por causa disso. É. Quero agradecer as duas belíssimas, inteligentíssimas que participaram com a gente hoje, Obrigada. enriqueceram a nossa conversa. Paula, muito obrigada. Obrigada, eu tô A sempre Jane, aqui que precisando. Paula também já deixou aqui Já- registrado que ela vai estar aqui sempre. Convite, eu quero ficar numa cadeira aqui atrás. É isso. Ela Não, vai não estar é só isso. é verdade. Ou então tem no comentário a fazer. E a gente agradece muito essa disponibilidade, sempre é uma querida aqui com a gente. E a Jane, que foi a primeira vez dela aqui com a gente, eu espero que seja a primeira vez de muitas, Jane. Ai, por favor. Por favor, Estou venha mais. super disponível. Já quero seguir em adorei. todas as redes A sociais. gente tá sempre Obrigada. batendo papos aqui. E vocês que estão sempre aqui com a gente, papo sempre rola com vocês, né? Toda sexta a gente tá aqui no Ego do Papo. Semana que vem a gente tá de volta com mais convidados, mais assuntos polêmicos. Deixa aqui nos comentários se tu gostou desse bate-papo, se tu queres ver alguém especial aqui com a gente, se tu quer ver algum papo especial, algum tema, pode deixar a tua sugestão. Te inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, ativa o sininho, não perde nada, que tem vários programas, de uma programação bem legal. E o nosso jornalismo lá no portal Roma News, é romanews.com.br. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Égua. 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 Égua.